Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Vida com Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estenda sobre o teu lar, em nome de Jesus. Eu quero ser boca de Deus, eu quero ser instrumento de Deus para a sua vida, em nome do Senhor. Amém? Eu quero já fazer também um convite para você. Nós estamos aqui em Assis, em 2 endereços. Estamos ali no Jardim Paraná, na rua Paranapanema, número 422. Nossos cultos são às quartas, sextas e aos domingos, às 19h30 e às terças-feiras, na tarde com Deus, às 15 horas. Também estamos na Vila Maria Isabel, na rua dos Expedicionários, número 615. Os cultos ali são terças e quintas, às 19h30 e aos domingos, às 9 da manhã. Venha nos visitar, venha cultuar conosco, será uma honra para nós, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui algo que Deus colocou no meu coração, uma palavra que Deus vai despertar os teus olhos e vai arder no seu coração. Lucas capítulo 24, versículo de número 13, diz assim: Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, e que distanciava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. E eles disse: Que palavras são essas que trocais quando caminhando entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Clopas, disse: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Amados, aqui conta a história de 2 discípulos. Um que a Bíblia diz que chama Clopas, e o outro a Bíblia não fala o seu nome, não cita o seu nome. E antes desse fato, eles viviam num tempo de avivamento, eles viviam um tempo de milagres, eles viviam um tempo maravilhoso, onde Jesus curava, onde Jesus libertava, onde Jesus acalmava a tempestade. Então eles estão vivendo aqui um tempo, uma experiência maravilhosa, um tempo de céus abertos. Mas aí, de repente, Jesus ele é preso, Jesus é condenado, Jesus é crucificado e é colocado num sepulcro o seu corpo. E esses 2 homens, eles saem dessa aldeia chamada Emaús. E eles vão para a cidade de Jerusalém, no sepulcro onde Jesus foi ali sepultado. Perdão. Ali foi sepultado. E eles estão ali com a expectativa de rever novamente Jesus. Mas eles chegam ali apenas algumas mulheres que vão dizer para ele: olha, nós vimos Jesus ressuscitado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas eles vão voltar agora para Emaús decepcionados, frustrados, angustiados, tristes, porque não viram Jesus pessoalmente. Ouviram das mulheres, mas não viram. E agora estão voltando desanimados, estão voltando desacreditados, frustrados, com medos, né? Você precisa entender algo. Você não precisa ter fé quando as coisas acontecem bem. Você não precisa ter fé quando o milagre está vindo, o milagre está se acontecendo, quando as bênçãos estão acontecendo, quando tem alegria na sua vida. Você precisa ter fé quando as coisas não dão certo. Você precisa ter fé quando as coisas não vão bem. Porque ter fé quando as coisas estão acontecendo é fácil. O difícil é ter fé no meio de uma tempestade. O difícil é ter fé no meio de uma situação, de uma frustração, de uma decepção. Esses homens, eles colocaram todas as expectativas de ver Jesus ali no sepulcro e não viram. Colocaram todas as expectativas e agora estão desanimados, eles estão frustrados, eles estão decepcionados. E a pergunta para mim, para você: o que traz você? O que faz você ficar decepcionado? O que está te trazendo você angustiado? Eles estão caminhando, eles estão saindo agora de Jerusalém e voltando para Emaús. Ali dava mais ou menos 11 quilômetros dessa cidade de Jerusalém a Emaús. Estão voltando para a aldeia de Emaús. E a Bíblia diz que eles levaram o dia todo, sai de manhã
e só chegam ali em Emaús à noite, bem à noite. Eles estão se arrastando na caminhada, demoram o dia todo para fazer um trajeto de 11 quilômetros, porque estão frustrados, estão decepcionados. Você percebeu que quando a gente está triste, quando a gente está angustiado, quando a gente está frustrado com alguma coisa, até as tarefas fáceis de fazer se tornam complicadas em nossa vida? Mas é no meio dessa frustração, é no meio dessa decepção que a Bíblia diz que eles estão caminhando tristes, decepcionados, frustrados, abatidos, que Jesus chega e diz: por que vocês estão tristes? E que palavras essas que vocês estão conversando entre vós? Sabe, Jesus é diferente de nós. Quando a gente sabe de um assunto, a gente fala assim: não, eu já sei, não precisa me contar, já estou sabendo. Jesus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, e mesmo assim ele deu ouvidos para ouvir aqueles dois discípulos. Conte para mim, por que vocês estão tristes? Falem para mim o que aconteceu. E aqueles discípulos vão dizer: você é um peregrino? Você não é daqui não? Você é de outro lugar? Você não sabe o que aconteceu? E começaram a falar de tudo o que tinha acontecido. E Jesus foi dando ouvido para eles. Sabe, mesmo sendo Deus, mesmo sendo poderoso, Jesus, Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir a minha e a sua oração. Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer ouvir o nosso pedido de socorro. Então eu não sei o que você está atravessando, mas se apegue no Senhor. Porque o Evangelho se faz de pessoas sofridas. O Evangelho também se faz de pessoas oprimidas. No livro de Mateus, do capítulo de número 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os primeiros discípulos foram chamados quando eles estavam cansados. A Bíblia diz que quando Jesus chegou a numa praia, num lago, ali estava o barco de Pedro, André, e ali eles estavam frustrados, decepcionados por não ter pescado nada. Não pegaram nem um lambarizinho, não pegaram um peixinho que for. Eles pescaram a noite toda e nada apanharam. E eles estão lavando a rede, e Jesus chega e empresta o barco de Pedro ainda, e aí Pedro tem que esperar. O que passava na cabeça de Pedro? Eu estou cansado. Eu estou decepcionado porque eu não peguei nada. Eu estou frustrado porque eu tentei pescar e não catei nada. Eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que comer alguma coisa. E agora chega esse homem e aqui sobe no meu barco e está pregando para essa multidão e não para. Mas quando Jesus termina a sua pregação, Jesus fala: agora é com você, Pedro. Você está cansado, você está frustrado, você está decepcionado, mas chegou a hora de você voltar a pescar. Vai para o alto mar, joga a rede. A Bíblia diz que Pedro joga a rede. E quando ele foi puxar aquelas redes, o barco, o tanto de peixe que tinha nas redes, que o barco quase foi a pique, quase afundou. Foi no meio da frustração de Pedro, foi no meio do cansaço de Pedro que Jesus chegou. Eu não sei se você está vivendo uma situação assim, mas eu tenho uma palavra para você. É no meio desse problema, é no meio dessa situação que Jesus vai chegar sobre a tua vida, vai chegar sobre a tua casa. Ele também caminha com pessoas cansadas. Ele também caminha com pessoas desanimadas, frustradas, decepcionadas. Talvez foi um filho que decepcionou você, talvez foi um pai que decepcionou, talvez foi um relacionamento que decepcionou sua vida. Mas Ele vai ao teu encontro. Assim como Ele foi naquele encontro daqueles dois discípulos, Ele também vai ao teu encontro. Sabe, Jesus, Ele quer acalmar o teu coração. Jesus quer aquietar a tua alma. Nesses dias maus, nesses tempos maus, Jesus quer ir em encontro com você. Talvez você não está vendo como aqueles discípulos também não estavam enxergando, porque a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados. E aquele que estava caminhando com os dois discípulos, eles acharam que era um estrangeiro, acharam que era um peregrino, que não era dali. Mas era o próprio Jesus caminhando com eles e dizendo: pode contar, fala para mim, fala o que você está passando, eu quero ouvir do seu coração. E eles iam falando, e conforme eles iam falando, Jesus foi contando sobre as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Jesus foi contando as Escrituras, e a tristeza foi ficando calada através da voz profética de Jesus. Eles começaram a caminhar. Lá na frente você vai ver aqui nesse capítulo que quando eles partiram o pão,
Jesus não estava mais no meio deles, eles abriram os seus olhos. E um falou, quando ele falava com você, o seu coração ardia, porque quando ele falava comigo, o meu coração ardia. Quando ele falava das escrituras, o meu coração ardia. Sabe, quando eles estavam caminhando com Jesus decepcionado, conforme Jesus ia falando, a voz profética de Jesus ia calando a tristeza. A voz profética de Jesus ia acalmando e tirando a frustração deles. É através da voz do Senhor, é através da voz profética de Deus, que a tristeza vai se calando, vai se acabando. Olha o que diz aqui em Joel capítulo 2, versículo 28. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Profetizar, conforme Jesus falava e profetizava no coração daqueles dois discípulos frustrados, a tristeza ia se encolhendo e o ânimo ia voltando. Sabe, Deus plantou você em algum lugar para você ser uma voz profética. Se você está me ouvindo, você está me assistindo, Deus te colocou aí para você ser uma voz profética, para que através da voz do Senhor na sua vida, pessoas venham e a tristeza vá embora, em nome de Jesus. E eles disseram, enquanto nós caminhávamos, nosso coração ardia. Jesus falou através da palavra, Jesus contou desde os antigos profetas, dos primeiros profetas, até naquele momento. Sabe, Jesus foi ali falando a palavra, e quando Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram. Que coisa maravilhosa. O pão na Bíblia simboliza a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós somos curados, é pela palavra de Deus que nós somos restaurados, é pela palavra de Deus que nós somos renovados em nome de Jesus. Salmo 119, 115 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jeremias 23, 29 diz, porventura não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? João capítulo 15, versículo 7 diz assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, será feito. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrando que espada dois gumes, penetra na alma, no espírito, na junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. É a palavra que abre os nossos olhos, é a palavra que aquece o nosso coração, é a palavra que nos restaura. Sabe, você pode olhar para o céu e ver as nuvens negras, você pode olhar para o céu e ver que está tudo escuro ali, tudo fechado ali, mas acima daquelas nuvens existe um céu de brigadeiro. Acima daquelas nuvens existe um céu aberto. Quando um avião decola no meio da tempestade, o piloto ele vai levando esse avião acima das nuvens. Embaixo das nuvens estão negras, está chuva, está uma tempestade, mas quando ele atravessa aquelas nuvens, os céus estão abertos. Sabe, talvez você está olhando para um céu fechado sobre a tua vida, mas Jesus está dizendo para você, acima dessa tempestade, os céus estão abertos sobre a tua vida. Acima desse problema, os céus estão abertos para a tua vida. Sabe, eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Eu gostaria de fechar agora com uma oração em nome do Senhor. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, nós colocamos agora as vidas que estão me assistindo, ó Deus, através do programa Vida com Cristo, que ouvir o Senhor é assistir, ó Deus, sobre essa palavra, que teu Espírito Santo, ó Deus, venha trabalhar no coração dessas pessoas. Pessoas que ficaram frustradas, decepcionadas, angustiadas, que viveram decepções em relacionamentos, decepções no meio da família, decepções no meio do emprego. Que o Senhor venha com a tua palavra aquecer o coração delas, assim como o Senhor foi diante daqueles dois discípulos que saíram de Emaús e foram para Jerusalém e estavam voltando tristes por não ter visto o Senhor Jesus naquele sepulcro, mas o Senhor ali os encontrou no meio daquela caminhada e reanimou o coração deles e aqueceu o coração deles. Assim faça em nossa vida, assim faça nessa vida agora, em nome do Senhor. Que o Senhor venha reanimar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha trazer paz em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a Deus
pela sua vida. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores que têm nos ajudado. A Agion Cosméticos, Live Livraria e Analu Modas. Deus abençoe a vida de vocês, e você que queira também nos ajudar a esse programa continuar no ar, nos procure em nome de Jesus. Será uma bênção ter você conosco em nome do Senhor. Deus te abençoe e até um próximo programa Vida com Cristo em nome de Jesus.